Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um clássico de Machado de Assis lançado em 1881. É a obra inaugural do realismo no Brasil. O livro conta a história de um defunto autor, uma vez que a trama é narrada por um protagonista já morto. Brás Cubas foi em vida um filho de um rico comerciante e sua infância foi de um típico pequeno burguês do Rio de Janeiro imperial, sempre cercado de mimos. Com isso, se seu pai te repreendia na presença dos outros, no particular lhe dava beijos. Muito travesso, Brás Cubas conta que foi apelidado de Menino Diabo. Em uma de suas travessuras, quebrou a cabeça de uma escrava, por ela ter negado uma colher de coco. Prudêncio, um menino escravo de sua propriedade, servia ao ferdeiro dos Cubas como cavalinho. As obras mostram os pecados da elite brasileira da época e as injustiças sociais, ao mostrar os tipos de atrocidades às quais os negros eram sujeitados pelo Filho do Senhor. A parte da infância do protagonista é pouco abordado pelo livro, mas algo que vale a pena ser citado é em relação a Brás Cubas e seu amigo de escola, Quincas Borba. Passada a infância, nosso defunto autor revela seu caso com a prostituta espanhola, a primeira mulher de sua vida. Brás conheceu a bela Marcela quando tinha 17 anos. Ele se apaixonou perdidamente pelos encantos da moça. No entanto, a reciprocidade de Marcela tinha um preço, e Brás era coagido a presentear sua amada com muitas joias e presentes diversos. Preocupado com as aventuras do jovem, o patriarca de Cubas manda seu filho para estudar na Europa, em Portugal. Brás revelou-se ser um estudante medíocre, o que não impede de conquistar o diploma. Bacharel em Coimbra, o Brás volta para o Rio para encontrar sua mãe de, de cama. E a senhora vem a falecer logo após ver seu filho, em decorrência de um câncer de estômago. Como é dito, foi a primeira perda real de Brás, que até então só havia vivenciado experiências de extrema futilidade. Perdido em sofrimento, o protagonista decide se isolar na casa de campo, para um período de reflexão. Após uma semana cansado de solidão, Cubas decide retornar à cidade e é quando recebe o velho Cubas. Propõe ao jovem duas oportunidades. A primeira é o casamento com uma moça chamada Vigília e a segunda a candidatura a deputado. Seu pai afirma que é essencial Brás se recuperar logo, dizendo que é fundamental era valer, pelo que a sociedade pensava. Disposto a acatar os projetos do pai, Brás retorna à cidade, conhece Vigília, começa a namorar e ele prepara sua candidatura nesse tempo. Vai ao Vires consertar o seu relógio e depara-se com Marcela, que envelhecida com o tempo, perdera sua beleza e surgira toda deformada avisando o antigo amor. O preocupa, mas com todos os seus sentimentos dura pouco. O tempo passa e surge em sua vida Lobo Neves, que lhe arrebata a vigília e, consequentemente, sua candidatura ao Congresso.
A decepção para com os fracassos do filho acelera a morte do pai de Brás. A morte do pai de Brás leva a uma discussão junto à sua irmã sobre o destino da liderança da família. No fim da guerrilha, os dois saem brigados. Anos passam e Brás Cubas sabe do retorno de sua antiga noiva ao Rio. Como era de costume, para a sociedade, após alguns encontros em bailes, Lobo Neves, antigo rival de nosso herói, convida-o para jantar em sua casa. E é nesse jantar que Brás e Vigília reatam sua união, dessa vez às escondidas. Nesse tempo, Cubas encontra uma função e passa a escrever um texto de teor literário e político no jornal. Após certo tempo, Lobo Neves suspeita do romance de sua esposa, o que leva Brás a propor a sua amada uma fuga, ao passo que ela recusa, mas sugerem que passem a se encontrar numa casinha na e em certo momento de sua vida, Brás se reconcilia com sua irmã, Sabrina. A moça insiste constantemente que seu irmão deve se casar em decorrência de sua alta posição social. Entretanto, o romance com Vigília está em seu ponto máximo. Além disso, sua amada adúltera estava grávida. Brás já prevê um futuro de glória para o seu primogênito na política. Porém, Vigília perde o bebê. Junto a esse problema, Lobo Neves recebe uma carta anônima acusando o caso de sua mulher. Lobo recebe também um convite para ocupar um cargo político em uma província, o que leva à despedida dos dois amantes. Recluso e solitário, Cubas acaba por encontrar seu velho amigo de escola, Quincas Borba. Neste mesmo tempo, se apaixona por uma jovem Anhá Loló, que foi apresentada por seu parente, Cotrim, marido de sua irmã. Logo ficam noivos, porém a tragédia o atinge e a jovem morre. Junto ao seu amigo, ela se aproxima de uma nova filosofia, o imantismo, do qual provém a famosa frase: ao vencedor, as batatas. Anos passam, Brás possui já 50 anos e acaba por se tornar finalmente deputado junto a Lobo Neves. Em 1855, encontra ainda a bela Vigília e conversam sem retornarem ao passado. Nessa época, ainda almejava um cargo de ministro. Cubas decide também fundar seu próprio jornal. O protagonista se filia também à Ordem Terceira, uma instituição de caridade. Cansou-se disso após uns meses, mas não antes de, em uma de suas missões de evocação, descobrir que Marcela veio a falecer. Certo dia, ao chegar em casa, descobre que Quincas Borba viajou para Minas Gerais e que o mesmo estava louco. E pior que de tudo, consciente de sua loucura. É nesse momento que, juntos a certas reflexões filosóficas, Brás Cubas tem a ideia de criar o emplasto Brás Cubas, remédio que curava todas as doenças e traria fama ao nome de Cubas. E no meio da descoberta de tão genial invenção, que ele pego em um resfriado, que evolui para uma pneumonia que é causa de sua morte. Por fim, já morto, o autor define um resumo de sua vida. Diz que não foi ministro, não alcançou a celebridade do emplastro, não se casou
Em contraponto, pelo menos não atingiu a semidemência de Quincas, e não precisou comprar o pão com o suor de seu rosto. Quem o ouvisse pensaria que saiu quite com sua vida, sem ter sido bom ou mal. E como ele mesmo disse, não tive filhos, não transmite a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.